Tá bom, gente. Tá gravando aqui, a gravação foi iniciada. E o primeiro passo que a gente faz, a gente poderia criar esse projeto do zero, um Spring Boot do zero. Poderíamos, mas fica muito mais fácil a gente entrar nesse Spring Initializer, é isso mesmo, sem o E. Aí aqui a gente consegue criar o nosso start, o nosso início do nosso projeto. O nosso projeto a gente escolhe qual que vai ser o gerenciador de dependências. Se a gente for utilizar o React, o gerenciador de dependência lá é o npm, certo? Quando a gente faz npm install, a gente consegue instalar algumas dependências, consegue retirar essas dependências. Através do npm, a gente consegue dar um start também no nosso projeto. A gente vai verificar que, de forma semelhante ao que a gente tinha no React, utilizando o npm, a gente utiliza o Maven aqui no nosso projeto. Tem outra possibilidade? Tem. Tem esse Gradle aí, não sei como pronuncia. Nunca utilizei. Utilizei já várias vezes o Maven. A linguagem nossa vai ser Java. Aí aqui está. Versão do Spring Boot. Se eu escolher a versão abaixo da versão 3, que no nosso caso aqui é a 2.7.18 e 2.7.17, eu consigo ainda utilizar o Java 8 e o Java 11. Se eu escolher da versão 3 para cima, se eu não me engano, eu só consigo utilizar o Java 17. Estou na dúvida aqui qual que eu escolho aqui. Eu vou escolher a 2.7.17, porque nos laboratórios do Cefet as máquinas são instaladas com o JDK11. Perfeito. Aqui eu vou escolher o empacotamento das nossas aplicações. Então, geralmente, a gente utiliza como empacotamento o domínio que a empresa possui na internet. Então, por exemplo, se for claro.com.br, o empacotamento que eles vão utilizar aqui vai ser o br.com.claro. Ponto, o nome do projeto, ponto, as divisões que ele quiser colocar lá dentro das suas classes. Tá certo, gente? Aqui, como a gente está no Cefet, eu vou escolher BR, Cefet MG, ponto, o nome do nosso projeto, Pet Shop. Então, olha lá, o empacotamento aqui embaixo dá para vocês perceberem que é BR, Cefet, Pet Shop. Eu vou escolher o Java 11, o JDK11. Esse tipo de empacotamento aqui, eu tenho duas escolhas. Eu posso escolher o JA ou esse O. O que significa o JA? O JA, todo projeto que vocês fazem em Java, eu consigo compactar utilizando um zip e renomear o ponto .zip para ponto .jar. Então, o jar nada mais é do que o seu projeto com as suas classes, sem o seu código de fonte de preferência, compactado no formato zip. Isso que é o nosso ponto .jar. E o OR ali, alguém sabe o que aquele OR ali significa? Para rodar o JBoss no Glassfish, se eu instalar o Tomcat JBoss no Glassfish separado da minha aplicação, se eu quiser fazer o deploy da minha aplicação lá, eu utilizo esse ponto .o, que é o seu jar, mais algumas configurações referentes à parte web. Eu vou escolher o jar, a gente vai ver que vai funcionar bem. Aqui eu já vou
adicionar algumas dependências iniciais. Então, eu vim aqui no botão de dependências, adicionar. Eu vou adicionar o Spring Web, Spring DevTools, o conector do MySQL, JDBC, é esse aqui. E vou adicionar o Lombok. A gente vai ver o que ele faz daqui a pouco. Feito isso, eu vou mandar gerar o meu projeto. De forma rápida. PW, Pet Shop API. Vou criar uma nova pastinha aqui. Pet Shop API 2. Vou salvar lá. É um zip. Deixa eu fechar aqui o... Vou deletar. Pronto. Estou com o meu projeto prontinho. A partir deste momento, eu consigo abrir esse projeto do VS Code, no IntelliJ, no Eclipse ou no NetBeans. E isso, a maior parte do porquê que eu consigo fazer isso é por causa que eu estou utilizando o Maven. Gerenciador de pacotes, eu estou utilizando o Maven. Porque se eu não fosse utilizar o Maven, nenhum outro gerenciador de pacotes, eu estaria utilizando o próprio gerenciamento de pacotes de cada uma dessas IDEs. Eu mesmo estaria gerindo os pacotes, anexando ao meu projeto, de alguma forma, através da IDE, e ficaria meio que, entre aspas, proprietário aí da IDE. Ficaria dependente daquela IDE. Por eu estar utilizando o Maven, eu consigo essa independência aí de IDEs aí de desenvolvimento. Eu estou pensando em utilizar o IntelliJ. Eu acho que não tem nenhuma restrição de vocês, né, gente? Mas eu poderia utilizar nesse momento o NetBeans sem problema algum. Estou abrindo o IntelliJ. Então, vamos lá. Ele tentou resolver as dependências, não sei qual foi o motivo. Eu tenho que instalar na minha máquina um negócio chamado Maven. O Maven, do mesmo jeito que nós instalamos o NPM lá para
para o React, a gente precisa instalar. Deixa eu ver se eu consigo disponibilizar para vocês essa instalação do Maven. Se eu colocar um MVN aqui, MVN-version. Olha lá, estou com a Apache Maven 387 instalado. Deixa eu verificar aqui. Então tem esse link aqui. How to install Maven on Windows. Vou copiar, vou colar lá no Telegram. E acabei de enviar para vocês. Só seguir, é simples. Deixa eu voltar aqui. Beleza. O Maven está instalado. MVN install. Ele baixa todas as dependências. E é que a gente fazia npm, colocava install, se eu não me engano, e depois o nome do pacote. Não é isso? E dava um enter. Aqui a gente não coloca o nome do pacote. O nome do pacote vai nesse arquivinho aqui chamado pom.xml. pom.xml. Vou até abrir ele aqui. Então, nesse pom.xml, a gente consegue perceber que a versão do Spring Boot que nós estamos utilizando é 2.7.17. A versão do Java é o Java 11. E aqui começam as dependências. E essas dependências precisam ser baixadas localmente na sua máquina, assim como o npm fazia. Então, eu espero, rodando o MVN install aqui, ele faça isso. Deu ruim. Parece que eu estou com erro de conexão com o Maven. Minha internet está ok. Deixa eu ver se eu estou conectado aqui no Cefet. Cefet MG. Eu vou tentar sair dessa versão 2.7.17 aqui. Vou usar a versão estável 3 mais recente. 3.1.5 para fazer a coisa aqui fluir. Ah, já sei o que é. Na minha variável de ambiente, eu estou apontando para o Java, para o JDK 1.7. Eu estava fazendo alguns testes. Pode ser isso. Então, vamos lá. Variáveis de ambiente. Configuração. Java Home. Está apontando para 1.7. Eu tenho que apontar para 1.8. Java Home. Está apontando para 1.7. Além desse Java Home apontando para a pasta do JDK 1.7, eu tenho que vir no path e escrever Java Home entre %bin para ter acesso ao diretório bin. E também coloco o Java Home aqui. Vamos alterar esse Java Home. Dou um duplo clique. Colo aqui a minha pasta.
meu diretório. Documentos, área de trabalho, este computador. C2 pontos. Arquivos de programa. Java. O JDK que eu falei é o 11. CMD. Java menos version é o 11. Beleza. Falou. Falou, gente. Fazendo chamada, vocês me lembram de colocar o nome deles, tá, gente? Deixa eu ver se eu preciso de reiniciar. Também não. Qualquer coisa eu passo para o 17. Depende da dependência que eu ponho. E se eu configuro direitinho o Swagger direitinho. Naquela API que eu passei para vocês, quando vocês colocam lá o localhost 2.80, 87, não lembro aqui, aí ele abre o Swagger. Mas para que isso seja feito, tem que baixar a dependência. Estou abrindo o IntelliJ ainda, gente. Ah lá, funcionou, gente. É o MVN install que eu acabei de colocar ali. Ele deu um erro, mas ele deu um erro quando ele fez o teste utilizando o JUnit. Eu vou vir aqui, vou vir na parte de teste. Já que o teste não está funcionando, eu nem criei nenhum teste específico, eu posso retirá-lo. De novo, MVN install. Sucesso. Build com sucesso. Beleza. O que tem de importante aqui para a gente falar logo de início? O que tem de importante nós temos uma pastinha chamada SRC. Esta pasta SRC tem uma pasta chamada main e outra teste. A main é o nosso código-fonte que roda em produção. Teste só deve ser executado no momento que a gente está fazendo o build da nossa aplicação. Depois do build pronto, já em execução, lá em produção, o único código executável que deveria ter lá é só esse aqui do main. No nosso main, nós temos uma pastinha chamada Java, que é onde se encontram os nossos códigos que a gente desenvolve, e uma pastinha chamada Resources, que são arquivos que auxiliam o nosso código, o funcionamento do nosso código. Tá certo? Que mais? Quando a gente roda o MVN install, o que ele faz? Ele tenta compilar todo o código que está aqui no Java. Ele tenta realizar os testes quando tem algum teste aqui criado. E depois disso tudo, ele pega a sua aplicação
e ele cria essa pastinha chamada Target aqui. Nessa pastinha chamada Target, vocês podem perceber que existe o jar da nossa aplicação. Eu falei que tudo que a gente desenvolve em Java, a gente consegue gerar um jar e esse jar executar em algum lugar. E é esse jar aí que foi clicado aí com essa linha azul aí, produto aí da nossa aplicação que nós criamos. Tá certo? O que mais? A gente poderia até olhar o que tem dentro desse jar. Então, a gente vai lá na Target. O jar a gente consegue abrir como se fosse um zip. Então, aqui dentro, a gente consegue ver as nossas classes. Dentro dessas classes, a gente pode perceber que tudo aquilo que estava naquela pastinha chamada Resources, por exemplo, esse application.properties, ele ficou junto com o nosso BR aqui, do BR Cefet-MG. Todas as libs que a gente precisou como dependência para o nosso projeto, que a gente foi lá no Maven e falou, tem dependência tal, nós baixamos as libs, se encontram aqui. Então, essas aqui são as libs do nosso projeto. O que mais? Esse meta-inf aqui é só informação de qual classe e onde ela se encontra para ser executada quando eu der um Java -jar e o nome do nosso pacote, do nosso arquivo. Então, se encontra tudo aqui. O que mais? Esta pastinha Target, ela não deveria subir no Git. Vocês concordam comigo? Se eu tenho o código-fonte, é só ele e os resources que eu deveria mandar para o Git. Ele compilado, ou buildado, digamos assim, entre aspas, ele não deveria subir no Git. Então, aqui tem um Git ignore já criado para a gente. Vocês podem perceber que esse ponto IDEA, ele é do IntelliJ. Ele deve estar aqui em algum lugar. Olha lá, ponto IDEA é do IntelliJ. Ele não precisa subir para o Git. Que mais? A target deveria estar aqui. Só você apagar o ponto IDEA. A target aqui. É só apagar o ponto IDEA aqui. Não, eu preciso de ter lá naquele arquivo git ignore a minha pastinha que eu não quero subir no Git. Eu preciso dessa pastinha no meu IntelliJ. O IntelliJ precisa dessa pastinha para funcionar internamente. Certo? Mas eu não preciso subir ela para o Git, porque a minha aplicação ela pode rodar no VS Code, ela pode rodar no NetBeans, ela tem que ser transparente para rodar em qualquer IDE. Tá certo? A target também, que é o nosso código já compilado, também se encontra aqui. Ela não vai subir para o Git. Esse ponto .mvn deve estar aqui em algum lugar. Está aqui. E olha. Beleza. Pronto. A minha aplicação está pronta para rodar? Tá. Se eu der um play, olha só. Eu fui lá, utilizei o Spring Initializer, escolhi algumas opções, e se eu der um play agora, nesse momento, eu vou subir o meu Tomcat e a minha API, que não faz nada, porque eu não codifiquei nada nela ainda, como um serviço web. Então, eu vou dar um play aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso.
Mais fácil eu vim aqui, peraí. Por algum motivo, ele não está reconhecendo algumas classes que ele deveria reconhecer. Eu posso ter esquecido de subir alguma coisa aqui. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Eu acredito que esteja faltando alguma dependência aqui que eu não coloquei. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se eu acho a dependência. Eu acho que é só isso mesmo. Não pode ser resolvido. Deixa. Big Book de teste. Vou tentar resolver isso aqui primeiro. Não estou conseguindo achar qualquer dependência que está faltando, não. Espera só um pouquinho, gente. Spring Boot, JPA, DevTools e Web.
Ainda assim está com erro. Deixa eu fechar e abrir de novo. Não sei por qual motivo. Funcionou. Eu só fechei e abri de novo a IDE e funcionou. Eu vou dar um start aqui, viu, gente? Ele vai começar a executar. Ele já deu um application failure aqui. Ele falou que precisa de configurar o data source. Vou vir aqui. Vou falar que eu não quero. Isso aqui, ó. Espera aí só um pouquinho. Está executando de novo. E aqui ele levantou, olha só, o Tomcat inicializado na porta 8080. E eu posso acessar o meu localhost na porta 8080. E funcionou. Por que deu esse white label error page? É porque eu não codifiquei nada na minha API que respondesse a minha URI vazia. A minha URL é tudo que a gente escreve aqui em cima. A URI é aquilo que depois que a gente coloca o servidor, onde vai responder pela requisição. 2 pontos a porta, tudo que a gente coloca aqui depois é a URI. A minha URI ela está vazia. Eu não codifiquei na minha API nenhum controller para responder pela minha URI vazia, por isso que retornou esse white label e error page. Mas já está funcionando. A nossa API está em pé e funcionando. Na verdade, eu tentei fazer algumas coisas aqui que eu acho que não foi isso que deu certo, não. Foi eu fechar a minha IDE e abrir ela de novo que funcionou. Não me pergunte por quê. Se não der, começa o projeto do zero. Na minha máquina funciona. A ideia do Maven é funcionar em todas as máquinas, em qualquer máquina no projeto. Então, se eu passar o projeto para vocês, deveria funcionar. Onde se encontram essas dependências? Se vocês abrirem aqui e for no C2 pontos, no user, no usuário, dentro do usuário, eu procurar a pastinha M2, todas as dependências que a gente baixa usando o Maven, elas se encontram, essas dependências se encontram dentro dessa pastinha .m2. Diferente lá do React. No React, as nossas dependências ficam dentro do projeto, dentro do Node Modules. Aqui não. Aqui ela fica numa pastinha chamada .m2 para que essas dependências sejam reaproveitadas por outros projetos. E faz sentido isso para a gente. Imagina eu estiver rodando 4 projetos do React, eu vou fazer o download de todas as dependências, mesmo que elas sejam iguais, 4 vezes. Aqui não, aqui é só uma vez só. Perfeito? Dentro desse repositório aqui, eu tenho as minhas dependências. O que mais que eu posso falar para vocês? Eu posso terminar essa primeira aula criando o
primeiro controller que responde ao RI vazia aqui. Então, se eu vier aqui, parar a minha aplicação, vou criar um... Deveria ser hot deploy. Eu acho que eu tenho uma configuração para ser feita no IntelliJ para que o hot deploy funcione. No VS Code não precisa. Ponto para o VS Code. Você consegue fazer o hot deploy sem reiniciar a aplicação. Isso é uma coisa interessante. Você consegue pegar o breakpoint que eu vou para lá, adiciona ali, salva. Para fazer isso aqui utilizando Java, eu tenho... Utilizando Spring Boot, eu não sei fazer, não. Mas eu consigo fazer um desenvolvimento web, que eu rodo tudo e o hot deploy funciona sem precisar de reiniciar tudo. Beleza. Eu vou criar um pacotinho aqui chamado controller. Dentro desse controller, eu vou colocar uma classe. A minha classe vai se chamar, sei lá, home controller. Para que essa classe ela responda por uma requisição vinda via HTTP, protocolo HTTP. Utilizando o Spring, eu tenho que vir aqui e colocar que ela é uma @controller. E eu tenho que vir aqui e colocar aqui o nosso request, se eu não me engano, é request mapping. Opa! API.v1/home. Aliás, vou fazer diferente. E aqui eu vou criar um método public, vai retornar uma string, vai se chamar home, não recebe nada e retorna um H1 barra H1 home. Um arroba getMapping. Opa. Pronto. Se eu fizer isso, espero que funcione. Não funcionou. Quest Mapping. Quem sabe se eu reiniciar funcione. Está desse jeito agora. Não vai funcionar, provavelmente. Eu acho que eu coloquei a barrinha errada.
Não, é a outra mesmo. É essa aqui mesmo. Deveria estar entrando. A ideia é que depois eu descubro, na próxima aula eu trago para vocês por que não está funcionando. A ideia aqui é o seguinte. Eu levantei o Tomcat. O Tomcat que está rodando aqui, ele vai receber a requisição na porta 8080. Na hora que ele receber a requisição na porta 8080, ele vai jogar para o Spring. O Spring, ele varre todas essas classes que estão anotadas com esse @controller, e ele vai varrendo elas. Ele procura aquilo que está escrito dentro do request mapping. Vou até verificar se é request mapping mesmo. Como isso aqui casa exatamente com a requisição que foi enviada, deveria executar esta classe, home control. Qual método que vai ser executado? Um que não tem nada dentro dele, ou seja, não tem complemento nenhum aqui na URI. Talvez o que faltou foi colocar a barrinha aqui, mas eu... Não foi. Vou ter que descobrir isso depois. E ele deveria funcionar. Deixa eu ver se é... isso mesmo? É request mapping mesmo. Faltou um negócio aqui, parece. Não, vou ter que descobrir depois. Eu vou encerrar a aula. Eu gastei aqui aproximadamente quase que 1 hora para colocar a aplicação em pé. Eu vou adiantar para vocês que há 10, 12, 13 anos atrás, para fazer isso tudo que foi feito aqui, gastava um dia inteiro e talvez 16 horas, 2 dias. Tinha que fazer tudo na mão, tinha que instalar o Tomcat separado, tinha que baixar as dependências, verificar se estava faltando alguma dependência. Até o build que era feito, a gente tinha que criar um arquivinho chamado build.xml, que ele tinha todo um script para fazer a cópia para os diretórios corretos e tudo mais. Então, finalizou. Vou descobrir o que é. Na próxima aula, eu trago a resposta do porquê que não está funcionando. Deixa eu parar aqui a gravação.